Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós lermos um versículo da palavra de Deus nesta hora, Mateus capítulo 5, versículo de número 37, para nós meditar rapidamente na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. O que significa? O que passar que não for nem sim nem não é de procedência do maligno, do diabo. Jesus aqui estava ensinando, aleluia, sobre a lei e os profetas. Ele diz: vocês ouviram na lei que diz que para jurar, Jesus diz: eu digo não jurar nem pelo céu nem pela terra, e nem por qualquer outro juramento, mas porém seja nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem jurará por tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Olha só, esse é o versículo que muitas pessoas também não conhecem. Mas seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Até às vezes nós olhamos as mínimas coisas. Salomão, se não falha a memória, capítulo 2, versículo 15, ou 14 e 15, de Aleluia, Cantar, ele falou sobre as raposas. Ele diz: apanhai para mim as raposas e as raposinhas, que tanto mal causa as vinhas, porque as vinhas estão em flor. Por que Salomão não disse para pegar só as raposas grandes? Não, tinha que pegar as raposinhas, porque quem dava o prejuízo é a raposinha. A raposa grande, ela chegava direto no cacho de uva madura e comia e pronto. As raposinhas não, ficava morre um, morre outro, dava um prejuízo e derrubava as flores. Se derrubou a flor, não tem cacho de uva. Olha o prejuízo que é as mínimas coisas. Muitas vezes nós não olhamos para esse versículo que Jesus falou. Sim, sim, não, não. Se eu falei que é sim, eu posso sofrer, mas eu tenho que cumprir a minha palavra. E se eu falei que não, pode causar dano em mim, mas eu tenho que cumprir, porque aí o diabo não vai achar brecha. Às vezes nós guardamos tudo. É como fechar a casa toda e esquecer uma janela só no trinco, só encostada. Aleluia, o inimigo, o ladrão chega, vai empurrando, acha aqui está fácil entrar aqui, pronto. Nós fecha todas as portas e esquece de uma. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Se diz que é não, é não. Se diz que é sim, é sim. É por isso que nós temos que pensar muito bem o que vamos falar. Por isso que o salmista diz: coloca uma guarda na minha boca e fecha as portas dos meus lábios. Por quê? Se Deus, isso é vigilância no falar. Porque o diabo fica olhando, o que nós falamos, o que nós pensamos não sabe, mas o que nós falamos ele sabe. Ele diz: vamos ver se ele vai cumprir. Quantas pessoas prometem? Nós prometemos no dia do batismo ser fiel a Deus em tudo e depois vão esquecendo de uma coisinha, de outra, e o diabo não esquece de nada. Porque ele está lá acusando. E ele acha brecha. Se ele achou brecha, ele entra, pronto. Paulo diz, se não falha a memória, Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz: e não deis lugar ao diabo. Quer dizer, só pode entrar se dá lugar. E aqui está um jeito de dar lugar para ele. Seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não. Nós vigiem tudo. Mas não, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, justamente. É transgressão da lei. Às vezes nós estamos falando que é pecado aquilo que não é. E estou esquecendo disso aqui, ó. Por que é pecado? Porque deixa a brecha para o diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, e Jesus diz aqui: o que passar disso, ou que não for sim, sim, e não, não, é de procedência do maligno. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo nos guarde. Aleluia. Dessa palavra. Temos que vigiar o nosso falar. Sim, sim. É sim, sim. Não, não. Pronto, acabou. Aí o diabo não vai achar brecha. Não vamos deixar lugar para ele. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Aleluia. A Bíblia diz que é para sujeitar a Deus e resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Por quê? Não tem lugar para ele. Por que não tem? Porque, aleluia, a porta está fechada. Ele chega, diz que ele está ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele está ao derredor bramendo como um leão, buscando que ele possa tragar.
Aí Pedro diz, resiste ele firme na fé. Pronto, acabou. Aonde? Como firmeza na fé? Olhando o que está escrito. Porque o que está escrito na palavra, Deus responsabiliza. Jesus, após falar todas essas palavras, ele chegou ao capítulo 24, no versículo 35, ele diz, passarão os céus e a terra. Estas minhas palavras jamais passarão. Isso aqui não passa não, essa palavra não passa, ela permanece. Se eu não quiser, como Paulo diz aqui em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. É só eu não falar sim e depois virar e dizer que é não. Não são como os subornados, que a Bíblia Sagrada diz que o suborno cega os olhos. A pessoa diz que viu tudo, o outro chegou e oferece dinheiro, ele diz, não vi não. Ah, mas você falou que viu, não vi nada, eu não falei isso não. Eu falei que alguém falou que viu. Ele muda a palavra. É o que nós vemos aí, principalmente nos meios da justiça, chamada justiça no nosso mundo em geral. Camarada, eu vi, não, eu vi. Depois, quando chega o dinheiro, que é o suborno, ele diz, não, eu não vi não. Isso não aconteceu não. Então nós temos que vigiar, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Fidelidade com a palavra. Por quê? Porque quem falou isso aqui foi Jesus. Quem falou essa palavra foi Jesus, não foi apóstolo, não foi ninguém, foi Jesus, a palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus. E ele diz lá no capítulo 24:35, passarão os céus e a terra. Essas minhas palavras, qual é? Essa que nós acabamos de ler, jamais passarão. Então, se é sim, é sim. É não, não. O que passar é de procedência do maligno. Que Deus nos guarde em nome de Jesus.